Boa noite, de volta com o programa Ciência e Consciência. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para você, telespectador, Adriana Bona, uma jovem estudiosa, analista de comércio exterior, estudiosa da conscienciologia e da projeciologia, inclusive docente, faz parte como voluntária do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Vai aqui falar para a gente sobre renovação pessoal. E você? Como estão as suas renovações pessoais? Boa noite. Boa noite. Adriana, o que é renovação pessoal para você? Quais os tipos de personalidade? Como a gente encaixa a renovação pessoal na nossa vida? Ok. A renovação pessoal a gente pode considerar um processo de atualização, né? Um processo de mudança. Mudança de valores, mudança de hábitos, de rotinas, tá certo? Mudança em vários aspectos e em vários níveis. Agora, em relação à mudança, a gente observa que as pessoas elas adotam posturas diferentes, né? Posturas distintas. Então, a gente observa que tem pessoas assim que são muito adeptas à mudança. E promovem alterações de rumo de vida, promovem mudança de hábitos, mudança de profissão, com uma facilidade e com um contentamento, com uma satisfação muito grande. Não tem medo de mudar. Não tem medo Vai de mudar. mudando. Tem aquelas outras pessoas que têm características assim mais conservadoras, por assim dizer, mais apegadas, né? E essas pessoas, então, elas têm uma resistência a toda e qualquer possibilidade de mudança, em diversos níveis, né? Então, são pessoas que, em geral, tendem a manter e, às vezes, até querer ampliar o que a gente chama de zona de conforto. Elas acabam fixando os valores pessoais dela, em valores diversos, como o que fazer da minha vida, o que é mais importante para mim, qual é o meu conceito de diversão, o certo, o errado, né? O melhor, o pior, no que a gente chama de verdades absolutas. Então, assim, elas pautam isso em fundamentos tão fixos que fica difícil mesmo qualquer alteração desse rumo. Então, elas criam uma zona de conforto do conhecido, né? E se mantêm dentro dessa zona de conforto, dentro dessa zona do conhecido, para se sentirem seguras. Obviamente que essa é uma postura que lhes cabe como direito, é um direito inalienável da pessoa de se manter dentro dessa condição de zona de conforto. Agora, o que a gente questiona nesse processo todo é se isso é o melhor para a pessoa, né? E aí a gente vai observar que há algumas pessoas que até não se sentem tão confortáveis em não ter mudança. Há pessoas que até percebem assim, um certo incômodo íntimo quando começa a observar, sabe, a mesmice no dia a dia, Sim, uma robotização. Uma robotização. Então, elas se sentem incomodadas. Mas, muitas vezes, existe também a condição dessa pessoa que, apesar do incômodo, não emprega técnicas, não consegue adquirir recursos e mobilizar recursos para promover alguma mudança significativa. Então, ela fica num processo de frustração, de angústia, sabe que não está bom, aí começa a perceber uma determinada melancolia no dia a dia, mas não tem força para mudar a situação. Então, ela entra, às vezes, muitas vezes, num processo depressivo. Certo? E não sai daquilo. E não sai daquilo. E não consegue mudar. Então, essas três posturas chaves aí, que a gente pode falar, né? A pessoa que é adepta à mudança, que é neofílica, né, adepta a novas ideias, a pessoa que tende a manter e a ampliar a zona de conforto, aquela pessoa que busca a estagnação. Esse aí seria aquele ser que tem os conceitos rígidos. Sim, um processo a de vida rigidez. É assim, eu aprendi assim e não vou sair disso e não quero sair disso. Que tem muito a ver com o processo da própria infância na sociedade atual. Se você observar bem, a gente, quando criança, né, na educação formal, a gente acaba absorvendo muitos nãos, né? Não faça, não pode, né? Não diga, né? Não grite, não chore, ok? Não viva, não erre, enfim. Não mude. Não mude, né? Siga as regras. Então, esse processo social
cultural, né, da educação formal, isso fica implícito na gente de uma certa forma que a gente não percebe. Muitas vezes a pessoa que vive nesse processo de estagnação, que se apega à zona de conforto, o faz inconscientemente. Eu tive a tendência a te perguntar agora o processo inconsciente. É a robotização, ele faz e nem sabe por que está fazendo. Exatamente. A Conscienciologia, ela propõe esse conceito de robotização existencial. Olha para você ver que interessante. Esse conceito de robotização, ele traz a ideia de que uma pessoa pode repetir inconscientemente, involuntariamente, uma série de hábitos que lhe são basicamente impostos. Ela não questiona, certo? Sim. Então ela não vive, ela acaba sendo vivida. Não é? Ela acaba absorvendo alguns pontos da sociedade, toma aqueles pontos, aqueles valores como seus valores pessoais, sem questioná-los, e aí a gente tem uma postura perigosíssima, né? Que fundamenta essa condição da estagnação, que a gente chama de acriticismo, que também é uma postura estudada pela Conscienciologia. O acriticismo é a ausência de criticidade. É uma patologia. Se você aceito tudo. Eu aceito tudo. O que papai e mamãe fizeram, eu aceito. Que é a cultura social. Uhum. Então, até a mídia. Podemos questionar aqui até o papel da mídia. A mídia tem esse lado, vamos dizer, consumista. Compre isso, compre aquilo. Isso é certo, isso é bom, isso não é bom, né? A diversão é essa, a moda é essa. E você aceita e acha o que está na moda legal, sem muitas vezes questionar o processo. Então, esse processo de acriticismo é uma patologia muito comum na nossa sociedade, uma patologia mental. A pessoa que não emprega sua criticidade de forma a analisar, a refletir sobre os seus valores, né, se são seus ou se não são, se ela pensa ou se ela está sendo pensada, ela tem essa postura, então, acrítica, que leva, muitas vezes, à robotização, que a gente colocou, que vai levar a essa zona de conforto. Isso eu conheço, né? Esses valores já me são familiares, então eu me sinto confortável aqui. Para que mudar? Que coisa, não? Que coisa. E quais seriam esses fatores que estão influenciando hoje o cidadão? Porque no passado a gente tinha a questão dos vícios, tinha propaganda de cigarro assim, de maneira muito agressiva na mídia. Hoje, felizmente, a nossa sociedade impede que isso aconteça, mas ainda eu vejo assim a questão do consumo, uma questão forte. Você teria algum outro fator para nos trazer? Para você, jovem, o que te impressiona hoje na sociedade? A gente observa que em cada momento histórico das diversas sociedades, a gente vai ter esses fatores assim, que são mais predominantes dentro da robotização. Então, por exemplo, se no passado poderia ser o futebol, as marchinhas, os vícios, o cigarro foi moda por muito tempo, né? Hoje você tem os jogos eletrônicos, você tem as boates, enfim, você tem uma série de coisas, mas o ponto principal carnaval, não é esse. O carnaval aqui no Brasil. Que isso já é histórico, mas o ponto não é esse. Veja você, em todos os momentos históricos a gente teve esses modismos. Agora, o que faz a consciência, ou o cidadão, ou a pessoa, se deixar levar por esses modismos e adotar a postura de robotização existencial. Não importa o momento histórico. Porque veja você. Esse é o tema central. Esse é o tema central. Foco do nosso diálogo. Um cidadão grego, por exemplo, ele poderia estar totalmente alienado nos processos dos gladiadores. E aí? Não é verdade? Então, o que acontece? A gente vai observar que a postura da consciência em relação a isso. Então, um dos perigos para a robotização existencial é o acriticismo, que nós falamos, que é uma patologia mental mesmo, a falta do emprego da criticidade. Tá certo? Então, vou receber a informação e engolir. Engolir, coloco no bolso, compro, a admito como a verdade absoluta, porque de repente alguém bonito me falou em palavras bonitas, apareceu na televisão, né? Então deve estar certo. O processo da religião. O processo da religião, né? Então seria um processo grave até. Sim, exatamente. Agora, veja você, a questão do status quo. A pessoa que questiona alguns valores estabelecidos pela sociedade, ela, de certa forma, questiona os valores das outras pessoas também. Isso faz com que ela possa não ter a mesma aceitação diante de um grupo. Sim, recebe as pedradas. Recebe as pedradas, mas como?
você não gosta mais de futebol? Você não vai lá na nossa peladinha, que a gente faz lá há 10 anos? Há 10 anos. Você vai sair da turma do pôquer? A gente joga há 5 anos pôquer. Veja, 5 anos. Então a gente observa que às vezes a renovação de hábitos ela não ocorre também por causa do grupo, né? Porque a gente precisa desse afeto do grupo a ponto de não conseguir romper com os hábitos, para não romper com o grupo, para não deixar de ter esse afeto. Olha para você ver o mecanismo.